Cientistas da UFG pesquisaram detalhes sobre o voo dos morcegos. O resultado a gente confere agora na reportagem do Gustavo Soares. Os morcegos são os únicos mamíferos que têm a capacidade de voar. É necessário muita energia para realizar movimentos desse tipo. O voo e o tamanho desses animais fazem com que eles percam calor para o ambiente e manter a temperatura corporal se torna um desafio. Segundo o professor da Universidade Federal de Sergipe, Sidney Gouveia, uma das formas que os morcegos usam para regular a temperatura do corpo é pela alimentação. Então, a pesquisa estava interessada em saber como essa forma dos morcegos, particularmente dos morcegos, por conta desse problema do voo e da perda de calor que eles têm, como é que a forma do animal ela sofreu pressões, né, evolutivas e pressões ambientais, no sentido de otimizar, né, esse balanço de calor e como esses ajustes, né, em torno da forma, eles variam ao longo de um gradiente geográfico, ou seja, se a gente olhar no planeta, né, nas regiões mais frias e regiões mais quentes, então, ao longo das regiões mais frias, a gente tem uma restrição maior, né, um problema, um desafio maior para os morcegos. Durante a pesquisa, foi criado 2 modelos biofísicos da estrutura de morcegos para avaliar como os fatores externos influenciam na termorregulação de calor dos voadores. É o que explica o pesquisador Fabrício Villa-Lobos, do Instituto de Ecologia IMECOL do México e colaborador do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O que acontece é que a gente tem um modelo de troca de calor, que é um modelo metabólico, né, de como que o corpo troca calor com o ambiente. Esse modelo simula os custos de termorregulação, né, a quantidade de calor para manter a temperatura constante, né, e um outro modelo aerodinâmico, que calcula o tamanho corporal e a superfície da asa, e como isso influencia a energia que o morcego precisa para voar. Nesses 2 modelos, juntando esses 2 modelos, aí é possível predizer quais seriam os requerimentos de energia para um morcego dado, de um tamanho e uma forma de asa particular. Quando se realiza a criação de novos modelos matemáticos estruturais, como nesta pesquisa, é necessário validá-los num processo de teste. Isso é feito com auxílio da literatura biológica, que já registra categorias existentes de morcegos. Foram analisadas 278 espécies. Cerca de 70% dos animais pesquisados mostraram que a principal diferença entre eles sobre o gasto de energia se deve ao tamanho do corpo. Os outros 30% são atribuídos a 3 grandes fatores, como destaca Ariovaldo Pereira, professor da Unesp. O primeiro fator é a dieta, né? A dieta tem um impacto muito grande sobre o gasto de energia dos morcegos. Então, morcegos com diferentes dietas evoluíram gastos de energias diferentes. Por exemplo, o morcego nectarívoro gasta muito mais energia do que o morcego que come inseto ou que se alimenta de frutas. Então, a dieta seria um desses 3 principais fatores. O segundo seria a própria morfologia da asa, né? No sentido que a morfologia da asa está associada com a forma como os morcegos voam, né? E com a eficiência energética desse voo. Então, esse seria o segundo fator, a diferença da morfologia da asa. E o terceiro fator, não menos importante, é o clima, né? E aqui, por clima, eu estou falando uma referência bem ampla, não só a temperatura do ambiente que eles vivem, mas também como o clima afeta o quanto de recursos estariam disponíveis para esses morcegos. Então, em síntese, seria o tamanho do corpo, a morfologia da asa, a dieta e o clima. Para José Alexandre, professor do ICB da UFG, o progresso em modelos biofísicos de morcegos contribui para novas descobertas evolutivas em relação às espécies analisadas. Uma vez que a gente desenvolve esse modelo biofísico, você pode fazer predições sobre qual seria o comportamento, por exemplo, das espécies de morcego de tamanho, com tamanho de corpo diferente, com tamanho de asa diferente, com asa diferente, vivendo em diferentes temperaturas. A gente, a partir dessas predições, então, a gente pode pegar os dados observados, né, os dados que a gente consegue compilar
dos morcegos a partir da literatura, e então comparar as predições do modelo teórico com o que a gente observa na natureza, e isso considerando toda a dinâmica evolutiva, né? Quer dizer, isso não acontece instantaneamente, isso na realidade é reflexo de um processo evolutivo que acontece ao longo do tempo, e para isso então a gente incorpora a história evolutiva dos morcegos, né? Quer dizer, é como se a gente estivesse pensando que os morcegos estão se diversificando e a cada instante de tempo que está acontecendo a origem das novas espécies de morcego, elas estão seguindo esse modelo ao longo da sua evolução.